Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada quinta-feira, né, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui para deixar uma palavra do Senhor nas nossas vidas, aos nossos corações, né? E vamos começar então adorando ao Senhor nessa manhã, que somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e que ainda não fez, porque não é ainda o tempo do Senhor, né? Nós temos que aguardar o tempo do Senhor, né? Vamos lá, meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Glórias a Deus, aleluia. Se eu não te ouvir, nós temos que ouvir ao Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção e dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu sei ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no meio, começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Preciso ouvir todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Senhor, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em meio ao tormento. Tua voz é tudo. Se eu te ouvir, se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança em meio, começo e fim. Tua voz é tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A tua voz é tudo, Senhor. A tua voz é tudo. Glória a Deus. A tua voz é tudo, a tua voz é segurança, a tua voz é tudo para a nossa vida, né, irmãos? A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, né? Às vezes tem muito barulho ao nosso redor, tem muito barulho, né? E nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque nós estamos dando ouvido a muitas coisas que estão acontecendo
no mundo, ao redor do mundo, muitas coisas, né? Mas nós precisamos o quê? Ouvir a voz de Deus. Nós precisamos silenciar todas as vozes, menos a tua. Sabe como tudo está confuso? Sabe quando tudo diz que não? Sabe quando vem a tormenta, vem o deserto? Nós ficamos sem direção. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor na nossa vida, né? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, irmãs, a palavra do Senhor hoje, ela vem abençoada. Vamos nos ungir para que nós possamos aqui entrar na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, Senhor, guarda minha língua, guarda minha garganta, Senhor, guarde o meu coração, para que proceda somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, somente a Tua palavra. Guarda, Senhor, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, guarda todos os órgãos que há nele. Porque muitas vezes, Senhor, nós estamos ouvindo todas as vozes, menos a Tua, porque o movimento é grande, né? As coisas acontecem, Senhor, e nós nos perdemos no caminho e não conseguimos ouvir aquilo que o Senhor está colocando na nossa direção. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade sobre nossa vida. Mesmo quando nós ouvimos não, o Senhor diz não. Mesmo quando nós ouvimos para agora, espera, nós temos que esperar, né? Irmãos, a palavra do Senhor vem hoje nos falar aqui em 2 Crônicas 29. Ela vem falar sobre aqui a parte de Ezequias, o profeta Ezequias, né? Ezequias manda purificar o templo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de purificação, um tempo de restauração, um tempo de construção, que Deus está fazendo sobre a terra, Deus está fazendo sobre nós. Ai, irmã, mas como que é isso? Se está ouvindo rumores de guerra, se está ouvindo turbulência, se está ouvindo sofrimento, é através que o Senhor constrói, irmãos, é através que o Senhor liberta, é através que o Senhor cura, é através que o Senhor coloca tudo no seu devido lugar. Basta que nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, que é perfeita. Os planos do Senhor é perfeito e agradável para a nossa vida, né? Os planos do Senhor é maravilhoso, mesmo quando tudo vem para tentar parar os planos do Senhor sobre a nossa vida. Nós não devemos deixar ser interrompido por nada. Não tire seus olhos de Jesus, não tire sua ficção de Jesus, não se perca pelo caminho, não olhe só pelas coisas prazerosas que o mundo pode te dar. Olhe para que Jesus possa te oferecer para a sua casa, a sua família, né? A cura, a libertação, principalmente a salvação, né? E eu quero dizer que em meio às guerras, em meio a tantas coisas, o Senhor está curando, está libertando, está restaurando, está colocando todas as coisas no seu devido lugar. E eu vou ler a palavra aqui em 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Nessa hora que eu estava lendo a palavra, o Espírito Santo falou comigo. Você está preocupada com o tempo? Você está preocupada com o tempo de Deus para a sua vida? O tempo, se Deus fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para plantear, há tempo para guerrear, há tempo de paz. O Espírito Santo falava comigo, irmãos, porque muitas vezes nós falamos: Senhor, eu não estou fazendo nada para o Senhor. Senhor, eu não estou
eu quero um relacionamento, né? Um casamento. Senhor, eu quero estar fazendo essa obra. Senhor, eu quero que o Senhor constitua a minha vida, o meu trabalho em algo. Senhor, eu quero que o Senhor organize a minha família. Será mesmo que nós estamos vivendo o tempo de Deus na nossa vida? E o Espírito Santo falava comigo hoje sobre o tempo. E aqui diz que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Quantos anos ele tinha? Né? Quantos anos demorou para que José assumisse lá o Egito, que ele foi governador? Quanto tempo demorou, né? Então, irmãos, aqui fala sobre o tempo, e era o nome de sua mãe, Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu a porta da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele disse: ouve-me, ó levitas, santificai vós agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário, e anuncia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, e também fecharam a porta do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incensos, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e entregou a perturbação, a assolação, aos assóbio, como vós estás vendo, como os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram a espada aos nossos filhos ou nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiros. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Está dizendo aqui de fazermos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. E agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros, e queimardes incenso. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler até aqui, porque aí vem falar dos levitas que purificaram o templo, né? E vem falar do que o Senhor quer para a nossa vida, né? O Senhor quer essa restauração para a nossa vida, né? De todas as formas, o Senhor fala não só do tempo, que muitas vezes nós estamos vivendo esse tempo, mas aqui na palavra fala que Ezequias, né? Em 2 Crônica 29 relata a restauração, né? Do culto a Deus no reino de Jerusalém, durante o reinado de Ezequias, né? Ezequias, após assumir o trono, decide purificar o templo, né? E restaurar a adoração a Deus, né? Que havia sido negligenciada por seus pais, né? Acás. O capítulo descreve a iniciativa de Ezequias em abrir
as portas do templo, chamar os sacerdotes, os levitas, ordenar a purificação do templo e de seus utensílios, a celebração, né, na época lá da Páscoa após a restauração. Então o Senhor está restaurando. Vocês estão vendo a guerra lá que está acontecendo, né? Mas vocês estão vendo as orações, o clamor a Deus, as restaurações. Vocês estão vendo o que o Senhor vai fazer naquele lugar, né? Aqui fala da realeitura e reforma do templo. Ezequias ordena a abertura e reparo do templo, que havia sido fechado por seus pais. Então Deus quer restaurar lugares que está morto, né? Que não estão mais falando da palavra de Deus, que não estão mais evangelizando, que não estão mais trazendo as pessoas para Deus, né? E de repente naquele lugar estava morto, estava parado. O Senhor precisaria sacudir ali para voltar, para que o povo volte a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não vamos voltar a ouvir a voz de Deus no conforto. Nós vamos voltar mesmo a ouvir a voz de Deus na dor, na tribulação, na dificuldade, porque é a verdade, né? Às vezes nós estamos ali, vivendo ali, acomodado ali só com aquilo, como eu tenho falado, só no raso, né? Nós não estamos no profundo, né? E esse profeta Isaías, ele assume o trono e decide restaurar a adoração a Deus. Nós estamos vendo isso já, irmãos, também. Muitos decidiram orar, consagrar, abrir a porta do templo, reunir em oração. E é isso que Deus quer, né? Ele decide restaurar a Deus. O capítulo começa com Ezequias, um rei justo, que decide reverter a situação de idolatria e de negligência religiosa em Judá. Nós temos que reverter esse quadro. Jesus está falando conosco. Deus está falando conosco. Nós temos que reverter esse quadro. De quê? De idolatria, de negligência a Deus. E Deus vai fazer, vai restaurar, né? Vai haver muitas vezes dor, sofrimento, sim, porque o Senhor precisa restaurar lares, casa, família, filhos. Muitas vezes você não entende, você fala: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? O que o Senhor quer que eu ouça? O que o Senhor quer que eu veja através dessa dor, né? Ontem eu estava falando isso para uma irmã em Cristo Jesus. Eu estava falando ontem isso, que ela precisaria ver, né, o que Deus estava querendo falar, né, o que Deus estava querendo fazer na vida dela. E de repente ela não estava enxergando, porque a gente não ouve Deus e enxerga só a dor, mas não está enxergando realmente o que está acontecendo, né? E nós temos que enxergar o que está acontecendo, né? E está acontecendo isso. É tempo de quê? De reunirmos em oração, em clamor a Deus, em força. Muitos estão enfermos, muitos estão no hospital, mas Deus quer curar, Deus quer salvar também, mas Deus quer a restauração da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Há coisas que acontecem que nós não conseguimos enxergar, mas Deus está movendo as águas, Deus está movendo o tempo, porque nós estamos falando de tempo. O Espírito Santo falou comigo muito forte sobre o tempo, e é esse tempo que nós estamos vendo, porque Deus vai unir propósito, Deus vai unir força, Deus vai unir oração, Deus vai unir o quê?
aqueles que estão firmados na presença do Senhor e querem, né, o melhor do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu sempre digo que Deus une propósito. Deus não vai fazer nunca alguma coisa, irmãos, para abranger só a mim, só a você. Deus vai unir propósito para a obra do Senhor e para o bem de todos aqueles que amam a Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam, todas. Então, irmãos, se é todas, irmãos. Não é só uma, é todas. Nós precisamos tirar a trava dos nossos olhos, abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o que Deus está movendo. Não se espantar, assustar, né? Não ficar triste ali, esmorecido, não. Deus está tratando, Deus está restaurando, está constituindo. Nós temos que o quê? Fazer como Ezequias fez. O que ele fez? Ele decidiu restaurar a adoração a Deus. E nisso que ele decidiu restaurar, o que ele fez? Ele foi justo. Ele decide reverter a situação de quê? De adoração, idolatria e negligência à religiosidade, que fala aqui, religiosa, né? Em Judá, que eles tinham outras crenças, né? Eles tinham outras coisas que não era adorar a Deus, né? Que não era a seguir a Deus. Então, ele teve que tomar uma decisão, né? De fazer a vontade do nosso Pai, né? Glórias a Deus. E foi nesse tempo, e é nesse tempo que nós vamos estar aí também, fazendo a vontade do nosso Pai. Reúna a sua igreja, consagre, ore com seus irmãos, orem por Israel, orem pelos países, orem um pelos outros, ore dentro da sua casa, ore pelos seus vizinhos, ore pelas suas ruas. Ore, irmãos. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de adorar. Adore o Senhor na sua casa, adore o Senhor na sua igreja. Reúna, adore ao Senhor. É esse tempo que o Senhor está preparando para nós, uma restauração. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então hoje a palavra veio falar sobre isso. Veio falar sobre o tempo de Deus sobre a nossa vida. Veio falar de nós ouvirmos ao Senhor. E esse louvor falou muito comigo nessa manhã. Porque esse louvor fala que se nós ouvirmos a voz do Senhor e calar todas as vozes, menos a voz do Senhor, que nós não estamos ouvindo, né? Nós temos que ouvir. Glória a Deus, aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer no deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Oh, aleluia! Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção e dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Oh, aleluia! Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo
mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, glória a Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Eu não te ouvi. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento em meio do tormento. Tua voz é tudo. Oh, aleluia. Mas se eu te ouvir, oh, aleluia, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estava aqui, irmãos, orando para que o Senhor falasse comigo na palavra, e o Senhor me deu esse louvor. Quando eu disse ao meu filho, eu preciso silenciar para mim ouvir a voz do Senhor, porque se eu ficar em barulhos, eu não ouço a voz do Senhor. E eu disse, e o Senhor confirmou com louvor. Oh, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes tem muito barulho, irmãos. Vá falar com o Senhor, tira os barulhos, amém? Vamos orar para encerrar. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus. Fala, alegre, atenta ao teu mandar. Diga ao Senhor, fala, Deus. Diga ao Senhor, fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Toca-me, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegro, atento ao teu mandar. Oh, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa manhã de quinta-feira. Entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, né? Ao nosso ministério, tudo em suas mãos, Senhor, que venha a ser feita a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a ficar atento à tua voz, à tua palavra. Nos ajude, Senhor, a não distrairmos com nada. Nos ajude a não tirar os olhos do Senhor e entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, no tempo do Senhor, na hora do Senhor. Muito obrigado, meu Jesus, pela palavra de hoje. Muito obrigada, meu Deus maravilhoso, porque até aqui o Senhor nos guardou, cuidou de nós, nos sustentou, não deixou faltar nada à nossa vida. Olhai, Senhor, por esses que choram, né, que estão aí em provas, com dor, que estão aí nesses países que está tendo guerra, né? E o Senhor tem cuidado, o Senhor tem lá para lado a lado para aquele povo, né? Venha cessar essa guerra, porque é no tempo do Senhor, é no tempo e na hora que o Senhor fizer. Nós cremos que o Senhor tem uma mudança para essa geração, para esse Brasil, para esse país todo. Nós cremos que o Senhor tem uma restauração, uma reconstituição para todos. O Senhor tem salvação para todos. Nós cremos que o Senhor está nos guiando nossos caminhos, nossos passos. Desde já somos gratos, Senhor,
Olhai, Senhor, pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda. Olhai pelas nossas ruas. Olhai pela nossa cidade, nossos países. Livra-nos, Senhor, de praga, de peste, de contenda, de inveja, de ódio, de um homem sanguinário, violento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, amém. Acampa anjos, Senhor, nesse lugar, para que possa dissipar com tua espada embanhada qualquer mal, qualquer laço, embaraço, seja caído por terra em nome de Jesus, porque a tua palavra tem poder, a tua palavra tem poder, corta mais do que uma espada afiada. E eu creio, Senhor, que nessa manhã o Senhor está cortando os laços, né? Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos conosco para lutar. O Senhor abre porta que ninguém vai fechar, e o Senhor fecha a porta que ninguém vai abrir, porque o Senhor reina e todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que possamos imaginar. Basta que nós obedecemos a palavra do Senhor e confiamos no Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E vamos continuar, irmãos, unidos em oração. Vamos continuar, irmãos, buscando do Senhor essa força, né, que só o Senhor nos capacita para fazer a vontade do Senhor. E a palavra de hoje não só falou do tempo, mas falou de ouvir a voz do Senhor. Há muitos que não conseguem ouvir a voz do Senhor, estão sem direção. Precisamos, irmãos, ouvir a voz do Senhor. Precisamos calar todas as vozes, mas ouvir a voz do Senhor e fixar os nossos olhos no Senhor. E nós vamos saber o que está movendo sobre a terra, né? É o favor de Deus, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Basta que nós cremos e confiamos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado, e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos que estão aí também assistindo a nossa live, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor venha abençoar muito a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.